Lean, head tan, cold iron collar, under the mud we crawl. Heavy, the clock stopped ticking now. Silence, buried deep under the frost. No ano de 874 d.C., em um litoral que nenhum europeu jamais havia mapeado, um chefe norueguês chamado Ingolfur Arnarson tomou uma decisão que desafia qualquer lógica moderna de sobrevivência. Ele pegou 2 pilares de madeira entalhada, símbolos sagrados de autoridade da sua própria casa, e simplesmente os lançou no meio do Oceano Atlântico Norte. Não havia rota, não havia destino, não havia plano. Ele então ordenou que sua tripulação navegasse para onde o mar decidisse levá-los. Isso não era loucura, era fé. Para os nórdicos, os deuses falavam através da natureza, e o oceano era a voz mais poderosa de todas. Onde aqueles pilares chegassem, seria o lugar escolhido por Odin. Durante 3 anos, os pilares desapareceram no desconhecido, até que finalmente foram encontrados encalhados em uma costa de rocha vulcânica negra, no sudoeste de uma ilha brutal, isolada e praticamente hostil à vida humana. Qualquer homem racional teria dado meia volta. Ingolfur fez o oposto. Ele desembarcou, soltou seu gado sobre campos de lava, observou colunas de vapor subindo da terra como se algo antigo respirasse sob seus pés, e batizou o lugar de Reykjavik, a Baía da Fumaça. Ali, no fim do mundo conhecido, cercado de gelo, fogo e o rugido constante do Atlântico, começava um dos experimentos mais improváveis da história da humanidade. O que aconteceu nessa ilha ao longo dos 1100 anos seguintes simplesmente não deveria existir. A Islândia não tem posição estratégica, não controla rotas comerciais importantes, está no meio de um dos oceanos mais perigosos do planeta, constantemente atingida por tempestades árticas e erupções vulcânicas capazes de alterar o clima global. Não tem grandes florestas, não tem ouro, não tem especiarias, não tem população nativa para explorar. Pelas regras que definem o surgimento de civilizações, esse lugar deveria ter fracassado rápido e sido esquecido. Mas não foi. A Islândia criou o parlamento em funcionamento mais antigo do mundo, preservou toda a mitologia nórdica, chegou à América 500 anos antes de Colombo, sobreviveu à peste negra, desastres naturais, séculos de dominação estrangeira e até o colapso completo de sua economia moderna. E tudo isso com uma população que, em certos momentos, não passava de 30 mil pessoas. Para entender como isso foi possível, você precisa voltar à Noruega do século IX, um mundo brutal, fragmentado e governado por chefes locais onde a liberdade não era um ideal, era uma questão de sobrevivência. Ser um homem livre significava nunca se submeter a alguém que você não tivesse escolhido seguir. E então surge Harald Cabelo Belo, um rei com uma ambição quase absurda, unificar toda a Noruega sobre um único domínio. Para isso, ele deu aos líderes locais uma escolha simples: se submeter ou partir. Para muitos, aquilo não era uma escolha, era o fim de tudo o que definiam como identidade. E então aconteceu algo extraordinário. Famílias inteiras, orgulhosas, independentes e incapazes de se curvar, colocaram tudo o que tinham em navios e navegaram rumo ao desconhecido. Alguns pararam nas Ilhas Órcades, outros na Escócia e Irlanda, mas os mais extremos foram além, foram até a Islândia. Eles sabiam exatamente para onde estavam indo. Já existiam relatos. Um explorador chamado Nadodr havia chegado por acaso e chamou o lugar de Terra da Neve. Outro, Gardar Svavarsson, deu a volta completa na ilha. Depois veio Floki, que tentou colonizar e falhou miseravelmente. Seu gado morreu no inverno, ele quase congelou até a morte e voltou para casa dizendo que o lugar era inútil. Mesmo assim, as pessoas continuaram indo, porque para os nórdicos, dificuldade não era um problema, era um chamado. Entre 874 e 930, cerca de 400 famílias ocuparam praticamente todas as áreas habitáveis da ilha. A população inicial girava em torno de 10 mil pessoas. E aqui está o ponto mais estranho de todos. Eles criaram uma sociedade sem rei,
sem exército, sem prisões e sem governo central. Era algo que simplesmente não existia no resto da Europa. No começo funcionou, mas com o tempo conflitos começaram a crescer. Sem uma autoridade maior, a Islândia estava caminhando para o caos. Até que no ano 930, em um vale onde placas tectônicas literalmente se separam, eles tomaram uma decisão que mudaria tudo. Criaram o Althing, o primeiro parlamento da história. Não por idealismo, mas por necessidade. Era isso ou a destruição total. Uma vez por ano, todos os homens livres se reuniam, e havia um homem com uma função quase inacreditável, o orador da lei. Ele precisava memorizar todas as leis do país e recitá-las em público. Não existiam livros, a lei vivia na memória humana. E o sistema funcionava de uma forma ainda mais brutal. Não havia polícia, não havia prisão. A punição mais severa era ser declarado fora da lei. Isso equivalia a que qualquer pessoa podia te matar, sem sofrer consequência alguma. Era o equivalente social da morte. Foi esse sistema que condenou um homem chamado Erik, o Vermelho. Expulso da Islândia, ele fez a única coisa que um nórdico fazia quando não havia mais para onde ir. Foi ainda mais longe. Em 982, ele encontrou a Groenlândia. Anos depois, seu filho, Leif Erikson, foi ainda mais longe e chegou à América por volta de 1000 antes de Colombo. Eles chegaram, construíram, mas não conseguiram ficar. Enquanto isso, na Islândia, a sociedade prosperava de forma improvável. Surgiram as sagas, histórias que preservaram toda a cultura nórdica. Mas essa estabilidade não duraria para sempre. Conflitos internos cresceram, violência, guerra civil, até que em 1262, exaustos, os líderes islandeses se submeteram à Noruega. O experimento de autogoverno havia acabado, mas a história estava longe de terminar. Vieram séculos de dominação estrangeira, peste negra, piratas que sequestraram parte da população e até erupções vulcânicas capazes de exterminar o país inteiro. Em 1783, uma erupção matou cerca de 25% da população. A Islândia quase deixou de existir. E mesmo assim, não deixou. No século XIX, um movimento liderado por John Sigurdsson começou a lutar pela independência. Argumentando com base em documentos antigos, ele construiu uma narrativa poderosa. A Islândia nunca deveria ter perdido sua autonomia. Décadas depois, veio a vitória. Em 1944, com a Europa em guerra, a Islândia finalmente se tornou uma república independente. E então, no século XXI, veio outro teste. A crise financeira de 2008 destruiu o sistema bancário do país. O mundo esperava colapso. A Islândia fez o oposto do que esperado. Deixou bancos quebrarem, prendeu banqueiros, protegeu sua população e se recuperou mais rápido do que qualquer previsão. Existe uma expressão islandesa, "Þetta reddast", algo como "vai dar certo". Mas não é esperança passiva, é uma decisão. A decisão de continuar, não importa o que aconteça. Essa é a linha que conecta tudo, desde os pilares lançados ao mar em 874 até o parlamento funcionando hoje. Pessoas livres, sem opções, construindo algo onde ninguém mais construiria. A Islândia não deveria existir, mas existe. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre a Islândia. Talvez seja sobre nós. O que você faz quando não há mais para onde fugir? A resposta, repetida ao longo de 1000 anos naquela ilha, é simples. Você constrói. Sempre constrói.